No ar, Radar Notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Comigo aqui na bancada, o jornalista Guto Tavares. Bom dia. Bom dia Pedro Notaro, colegas do estúdio, um bom dia especial aos ouvintes, telespectadores, público do Radar Notícias, começando mais um dia bem informado. Vamos lá, eu acabei de receber um telefonema do secretário de Saúde, José Mário, dizendo uma boa notícia, que as faculdades integradas de Guarulhos, a FIG, na Vila Rosália, na pessoa do Dr. Antônio Darcy Panóquia, o Dr. Darcy colocou toda a instituição, a FIG, à disposição da Prefeitura de Guarulhos, no que for necessário ao combate ao coronavírus. Tanto a instalação física da FIG, né, Unimesp, como também, eventualmente, o quadro de funcionários. Parabéns aí ao doutor Darcy Panóquia pela colaboração. Um belo gesto, né? Verdade. Que mais venham. Quais são as impressões nas ruas, Guto? Olha, Pedro, circulando na tarde de ontem, hoje também pela manhã, a gente já começa a perceber uma maior movimentação. Ainda não há engarrafamentos na cidade, mas eu percebi ontem, por exemplo, ali por volta de 17h30 às 18h30, 19 horas, já havia um congestionamento maior de trânsito, um volume maior de carros circulando ali na região do Taboão, entre Secap, e agora cedo também. Já começa a ver algumas filas, viu, de veículos. Será que não tem a ver com o 5º dia útil, não? Muito provavelmente, né? Alguns bancos, inclusive, segue aquela situação que a gente comentava aqui semana passada das pessoas aguardando em filas em bancos, inclusive agora com chuva, quero ver como é que vai fazer, né? Porque tem chovido no final da tarde, ontem choveu, hoje novamente, agora cedo o dia está chuvoso, mas eu noto que a cidade começa a ser um pouco mais movimentada, Pedro. Eu tenho receio desse novo decreto da Prefeitura em relação aos supermercados. Eu acho que vai acontecer o que está acontecendo nos bancos. Filas enormes para fora das agências bancárias, causando aglomeração, né? Sim. E é fácil restringir. Restringir é muito fácil. Aliás, não quero fazer uma crítica, não, aos governos municipais, estaduais e nem ao federal. Mas o que eu acho que está faltando é harmonia. Está faltando harmonia nesse combate ao coronavírus, porque o governo federal tem um pensamento... Aliás, o governo federal não se entende. Nem entre o governo federal. Nem o presidente, nem o ministro. É perceptível isso. Aí nós temos governadores, cada um faz o que acha melhor. Você vê que no Rio de Janeiro ele flexibilizou já as pequenas cidades, né? Os pequenos municípios. E agora os prefeitos, cada um teve prefeito maluco por aí que mandou fechar a rodovia dos Tamoios, o outro fechou o acesso lá a Búzios. Eita vontade de aparecer, hein? Então, os prefeitos, hein? Pelo amor de Deus. Está faltando uma coordenação nacional. Nós deveríamos ter uma coordenadoria nacional de combate ao coronavírus, para ter medidas equilibradas e calibradas, conforme a necessidade da cidade. Sim. É lógico. Vamos pegar aqui Guarulhos e Olambra, vou dar um exemplo. Para quem não conhece Olambra, acho que é a cidade mais segura do Brasil. Não dá para ter. Imagina lá o prefeito de Olambra determina o fechamento de tudo. Não tem o menor sentido. Exatamente. Então, tem que colocar, Pedro, a minha opinião, que os gestores municipais, do governo do estado e de Brasília, tem que colocar as pessoas no centro das decisões. Colocar as pessoas como centro das decisões. E aí fazer de maneira harmoniosa isso. Com relação aos supermercados, que com esse decreto vão ter o acesso restrito de pessoas, é um troço complicado, mas eu acho que é preciso fazer e também precisa a nossa sociedade, as pessoas tomarem cada vez mais consciência. Vai ao mercado, não precisa ir com a família toda. Vai só uma pessoa, escolhe uma pessoa da família para ir ao mercado. Tá chegando a esse ponto porque a coisa está crescendo, não está diminuindo. Se houvesse um achatamento da curva de contaminações, não iriam apertar ainda mais essas regras, essas leis de restrição de circulação de pessoas. É preciso que a gente tenha mais consciência. Vai passar, mas para passar é preciso a gente se restringir um pouco mais. E olha, o Bolsonaro ele é muito inábil na hora de se comunicar, mas eu já disse aqui no primeiro momento, vou reafirmar, ele tem certa razão quando se preocupa com a economia. Ele tem certa razão. Porque é muito fácil para uma pessoa que tem condições financeiras aguentar 1 mês, 2 meses, 3 meses. Agora tem gente que não aguenta 3 dias. É verdade, Pedro, mas assim, o que eu penso? O problema da saúde a gente vai resolver com esses procedimentos todos que o Mandetta, inclusive, tem liderado. O problema da economia se resolve com dinheiro.
É com dinheiro que se resolve, não se resolve de outra maneira a não ser com dinheiro. Então, o governo precisa alinhar apenas o discurso. Os dois lados têm razão. O presidente, quando se preocupa com a questão econômica, ele tem razão. Mas há formas de fazer isso, e não você ir fazer um pronunciamento e falar, é uma gripezinha, vai pra rua, povo, porque isso é irresponsável. E aí, aí o povo fica perdido no meio disso. Pô, eu vou escutar o presidente, eu vou escutar o governador, vou escutar o prefeito, vou escutar o ministro da saúde. Acho o seguinte, nesse momento de crise de saúde pública, vamos dar menos ouvidos aos políticos e mais ouvido aos médicos, aos profissionais da área da saúde. Agora, você vê que o Rio de Janeiro já está flexibilizando algumas atividades, horários. Então, não sei, Guarulhos também poderia repensar algumas questões. Se a gente for pensar com o coração, a gente quer que isso aconteça mesmo, né? Que acabe logo essa restrição, que a gente possa voltar à nossa vida, não ao normal, mas à vida corriqueira, né? Que a gente possa voltar o quanto antes. Porém, é um risco a se correr, porque pode se liberar e aí a gente caminhar para uma situação, nossa, assim, lamentável, como a gente observa em outros países, Inglaterra, Itália, Espanha. Né? Isso, se seguir da maneira como vem sendo feito, é provável que não aconteça nesse nível aqui no Brasil. Bom, o decreto do governador, olha só que incoerência, né? O governador Dória até o dia 22, o da prefeitura vai até o dia 23. Aliás, está faltando uma sintonia melhor entre a prefeitura de Guarulhos e o governo do estado, né? Ainda não houve essa sintonia. Também. Aliás, a gente sente uma rivalidade política entre Guarulhos e o governo do estado. Né? Sim, é preciso registrar também que Guarulhos liderou esse processo até em nível de Brasil. Guarulhos foi o primeiro município onde se começou a se pensar e se agir para se restringir a maior circulação das pessoas. Agora também há um outro lado, né? Como acho que foi a prefeitura de São Paulo, né? Guarulhos veio muito próximo, assim, né? Bem próximo. Inclusive ganhou destaque nacional em diversos momentos. Mas o que acontece? É preciso se pensar o outro lado também, né? Os cabeleireiros seguem enfrentando uma difícil jornada aí de não poder abrir os seus salões. Eu vou falar que uma loja de colchões que a aglomeração causa uma loja de colchão. Não é verdade? Nenhuma. Você entrar um cliente por dia, o cara fica feliz. Pô. E fica também uma dica aí para o pessoal que é empreendedor, né? Pensar em novos tipos de negócio, venda online, algum tipo, buscar solução. Porque também se ficar de braço cruzado, em que pese começou a ser feita a liberação ontem daquele auxílio emergencial, aquela renda básica emergencial de R$600. Aliás, quantas pessoas procurando, hein, Pedro? Muitas pessoas, o site travando, os aplicativos travando. O meu receio é fraude. Não deixa de ter os aproveitadores, né? Eu tenho receio. Vem cá que eu vou fazer teu cadastro. E, aliás, há uma preocupação, né? Que esse dinheiro, eventualmente, os bancos, segundo o ministro Onyx Lorenzoni, não. E que esse dinheiro seja aproveitado pelos bancos particulares para quitar dívidas. Não. Esse dinheiro é para comida, é para auxílio emergencial. Então, para fazer rodar a economia. Se o cidadão estiver devendo no banco, o azar do banco. Então, mas o banco podia perdoar colocar um limite de dívida aí para perdoar, porque, sinceramente, o banco mais ganha dinheiro com relação a cheque especial, né? Absurdo. Não adianta a taxa básica de juros estar na casa de 5% e o cheque especial 300. 5%? Eu acho que é 8%, né? Não, baixou mais. Não tem exatidão, mas está na casa de 6. O ministro Paulo Guedes da Economia, super-ministro, prometeu trazer mais bancos para o Brasil. Cadê? Onde estão? Essa seria uma boa marca do governo, do governo do presidente Jair Bolsonaro. Se abrisse o mercado de bancos no Brasil para concorrência. Nós estamos na mão de 5 bancos. E 2 deles são estatais. Aliás, não sei para que 2, né? Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal poderiam virar um único Banco Federal do Brasil. Exatamente. Pronto. Não tem necessidade. Para que o Brasil, o Estado brasileiro, quer 2 bancos? Banco Federal do Brasil. Pronto. E aí nós temos Bradesco, Itaú e Santander. Então, poucos bancos, né? E atenção, cuidar com fraudes, hein? Que mais, Augusto? Nos Estados Unidos, as pessoas costumam elogiar, muitas pessoas, né, que são simpáticas ao governo, as práticas americanas, e lá a concorrência dos bancos é enorme. Tem mais de 1.000 bancos. Ou casas de crédito, como eles costumam chamar. Aqui no Brasil nós estamos na mão de 5, 6, ou seja, estamos ferrados. Mas para quem não sabe, o Brasil é muito melhor na área de saúde pública, viu? Nos Estados Unidos, se você não tiver dinheiro, você morre na rua, na calçada. Exato. Ô Pedro, agora voltando um pouquinho aqui para a cidade, tem algumas demandas que a gente tem recebido da população e vai acumulando, né? A gente vai verificando, mas por conta dessa pandemia de coronavírus, o assunto vai sendo sempre esse. Tá chato já, né, pessoal? Mas a gente tem que falar, a gente tem que informar. Mas é bom registrar aqui
Ali na Praça 8 de Dezembro, o nosso ouvinte, nosso amigo Rodolfo Bezerra, morador da região, reclama de zeladoria na Praça 8, manutenção. A Praça 8 tem uma base também da Polícia Militar, tem todo ali em volta uma série de comércios que infelizmente estão fechados, mas é importante também que se dê uma atenção a esse tipo de serviço, embora a gente saiba que a Prefeitura está defasada por conta de alguns profissionais que se afastaram nesse momento, né? Eu vou responder isso. A prioridade da Prefeitura era a zeladoria, era. Agora, no combate ao coronavírus, à Covid-19, toda a atenção da Prefeitura está voltada ao combate dessa doença. Isso. Então, a zeladoria ficou em segundo plano. Eu tenho visto, agora, a população também não colabora, hein? Eu tenho visto alguns pontos aqui na região central, perto do Shopping Maia, o pessoal jogando lixo e entulho no canteiro central. Agora, esse combate em Guarulhos ao despejo irregular de entulho, já passou do momento da Prefeitura ter uma atitude mais agressiva, mais enérgica, porque não dá para ficar enxugando gelo. A Prefeitura de Guarulhos fica enxugando gelo no combate ao despejo irregular de entulho. É isso. Ainda nessa linha, ali na Praça Johnny Hermínio de Melo Doim, ali é Jardim Bom Clima, próximo àquela base que agora é da GCM, ali na Faria Lima, também a população reclama assim, mas ali já está pedindo há alguns anos, viu? Algum tipo de melhoria, lixeiras para instalar nas praças, assim, não é de agora, viu? Esse pedido já tem mais de um ano que não é atendido lá, a população faz a manutenção da praça. É lá perto do Argentina? Isso. Ali era a base da PM, ia virar uma base da GCM, aí teve uma briga, não deixaram, e no fim acho que virou um escritório da ouvidoria. Exatamente, da ouvidoria da GCM. Essa praça Johnny Hermínio de Melo Doim, ela é bem próxima, assim, a cerca de 200 metros, a população, que o ouvinte também, o Luiz, ele está pedindo já faz um ano, de vez em quando manda mensagem, Guto, cadê a lixeira da praça que a gente pede lá na prefeitura e não coloca? Então, assim, tem essa desculpa agora aí desse afastamento, mas também é preciso registrar e tentar, de alguma forma, manter as demais atividades. Ainda para concluir, Pedro, na rua Pirassununga, no Soberana, até há uns 15 dias atrás, os ouvintes lá, a Kátia e o Márcio, fizeram contato com o radar. De fato, a Proguaru foi até o local, fez uma limpeza ali na calçada, é um terreno que está lotado de lixo, mas varreu o lixo e ficou lá, está acumulado, não retirou. Então eles mandaram até fotos, a gente reforça aqui para o Proguaru, retorne na rua Pirassununga, no Soberana, para retirar esse lixo de lá, né? E também aí cabe até, de repente, uma fiscalização da própria SDU, porque é um terreno que está lá baldio, o proprietário não tem tomado os devidos cuidados, aí cabe a notificação e uma multa. A SDU tem outras prioridades. Só aqueles saquinhos amarelos da Proguaru? Ficou lá, tá? Nem no saquinho colocaram, deixaram um montinho lá. E o que isso faz? Estimula que as pessoas passem lá e joguem mais lixo. Precisa entrar alguém na Proguaru com mentalidade de controller, porque vai fazer lá a coleta, vai limpar um local, tem que juntar o lixo e tem que recolher o lixo. Não, às vezes só juntam... Uma poda de árvore, né? Vai lá, já vem um carro atrás e já vai levando os galhos. Nós vimos isso, eu e o Rodrigo Souza, nós vimos lá em Caraguatatuba, os caras cortando a árvore, colocando os galhos numa carreta. Olha que gênios! Agora, para concluir de pautas da cidade, o ouvinte Norberto Leandro reclama que na casa dele, no Jardim Paraíso, a água tem chego com um gosto forte de cloro. Então fica esse alerta, a gente vai acompanhar se isso seguir se repetir. No Jardim Paraíso, região do Taboão, a água da torneira está saindo com gosto e cheiro forte de cloro. A gente vai seguir acompanhando e se confirmando, e se havendo mais relatos desse nível, a gente encaminha também a Sabesp para ficar atento. O brasileiro tem mania de tomar água torneiral, como se falava antigamente, né? Mas, na verdade, todo mundo deveria ter um filtro de água em casa. A água da Sabesp, na teoria, é potável, sim, mas vocês viram o que aconteceu no Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro houve uma crise hídrica, né, em relação à água potável. Então eu sempre aconselho, olha, acho que desde quando eu era criança eu tinha lembra daqueles filtros de barro? Ainda tem, na casa da mãe, né? Na casa da avó, você acha. São bons, entendeu? E a água sai fria, né? Sai fresca, né? Então, é interessante, sempre tenha um filtro de água. Hoje em dia barateou muito, viu? Antigamente eram caros. Mas você, hoje em dia, tem que ter um filtro de água na sua casa. Porque, às vezes, a Sabesp está dando uma água potável para você, mas a água se contamina na sua caixa d'água, na sua torneira, no seu encanamento. Então, ô Guto, me ajuda aqui Vamos lá. A falar. Me lembra quem são os possíveis prefeituráveis de Guarulhos? Bom,
Acho que os três principais, os três que estão mais na boca e na mente da população são o prefeito Guti, que deve tentar a reeleição, Sim. a Francislene Almeida deve vir PSDB. pelo PSDB, e também o Eloy Pietá pelo PT. Mas ainda há outros candidatos que podem surpreender aí, vão procurar buscar se eleger prefeito nessa eleição, né? Wagner Freitas, PTB. Wagner Freitas pelo PTB. O Rodrigo Tavares continua? Rodrigo Tavares pelo PRTB, está firme na luta lá, deve vir candidato a prefeito. Tá mais quietinho, né? Tava mais barulhento, né? Tá, eu acho que essa onda do coronavírus fez o nosso amigo Rodrigo dar uma... Deve estar planejando, viu? Deve estar quietinho, mas não parado, né, Rodrigo? Ele estava batendo no Guti e de repente parou, não sei. O Eduardo Barreto, vereador, está no PROS, né? O Eduardo vem, eu conversei com ele por telefone há poucos dias, está determinado, e o Eduardo é um político dessa nova safra aí que é determinado, viu? Não dá para se desacreditar do Eduardo, não. E a Adriana Rivoi? Também andou ficando quietinha, né? Se vê mais falar. Pegou o PL, foi isso? Pegou o PL, enfim, até a última informação é de que é pré-candidata a prefeita, mas... Não tem time de candidatos a vereador, né? Não, a gente não ouve falar dessa porque assim, o pessoal pega o partido em cima da hora, quer montar uma chapa de vereador, não dá mais tempo. Ih, rapaz, agora estamos sabendo. Ontem eu descobri que tem gente que na sexta-feira estava afiliado num partido, no sábado já mudou de partido. E o Zeituni, hein? O Zeituni também precisa ver partido, não sei se lá a rede, como é que né? tá, né? Se vem. Mas assim, não é desacreditando, né? Mas é difícil viabilizar uma candidatura dessa forma. Tá muito quieto, muito. Você não vê assim no... 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 prováveis. Aí temos Zeituni em dúvida, a Adriana em dúvida e o Márcio Nakashima no PDT. O Márcio também é um candidato que é um pré-candidato a prefeito, né? Conforme a gente recebeu de informações do PDT, tem um bom apoio do partido, inclusive municipal, em nível estadual, federal. As pessoas querem que ele seja candidato, mas ele está avaliando isso junto com sua assessoria. O Márcio, que é deputado estadual, recentemente disputou a eleição. Agora, eu, sendo sincero, nas rodas onde eu circulo, quando se menciona o nome do Márcio, não é um nome ruim, viu? As pessoas o recebem com simpatia. Tem bom perfil. Agora precisa ver se ele vai topar disputar essa eleição. Daqui a pouco o Guto Tavares retorna aqui. Radar de Notícias ao vivo. Guto Tavares, eu e você tivemos a mesma visão política? Foi ontem à noite ainda, passou pela cabeça, falei, vou mandar até a mensagem para o Zé Mário, sugerindo que ele seria um bom vice na chapa do prefeito Guti na reeleição. E eu escrevi isso. E no caminho para cá, eu mandei uma mensagem para ele hoje por volta de 6h30 da manhã, quando eu chego aqui que abre a sua coluna, está lá escrito. Até mandei para ele agora, ele mais uma vez explicou aqui num áudio de quase 3 minutos, 2 áudios, dizendo que ele se sente honrado, mas que ele não tem essa pretensão, de longe, nem se ficassem de joelho para ele não gostaria de ser o vice, e que apoia Ayrton Trevisan para ser o vice do prefeito Guti. Só que o Zé Mário falou para mim também de joelhos, de pé junto, que ele jamais seria secretário de saúde. Ele falou que o momento pediu isso para ele. Exatamente. Né? Então, quem sabe se o momento pedir, né, doutor? circunstância também. Mas seria bom para a cidade, viu? Agora, sinceramente. Coisa, o Guti tem uma fila de vice, hein? É o Jesus, é o Ayrton Trevisan, é a Sandra Gileno. Cogitou-se a Sandra Gileno. E agora o Zé Mário. Exatamente. O Zé Mário seria um bom vice. Vai ver, não é nenhum desses, né? Tem mais um. Quem? Ricardo Rui. Ricardo Rui era para ser o vice da Fran. Também na eleição anterior. O Guti convidou, ele não aceitou. Não era o Ademil, não? Eu ouvi da própria boca do Ricardo Rui. O Ricardo Rui chegou a ser cogitado para vice da Fran Correia. E do Guti também. Então. Na época ele estava acho que era... Qual partido que ele foi? Era Cidadania, não tenho o que de mente. O Cidadania tinha um outro nome, PPS. Era o PPS. E agora virou Cidadania. Ô Pedro, agora chegou uma foto pra gente aqui no intervalo, daquele banco mercantil. A gente fez uma reportagem lá falando da fila. Não sei se dá pra pôr aí no ar. Vargas? Olha lá, ó. Essa foto é de agora. Você vê que tem fila? Já tem fila lá. As pessoas... Tá chovendo na cidade nesse momento. Chove, uma fina garoa. As pessoas estão lá com guarda-chuva. Alguns de máscara, outros ali amontoados, se protegendo da chuva. Essa é a realidade nos bancos da cidade de Guarulhos. Secretário Panek, William Panek. Secretário, que já foi presidente da Associação Comercial, o senhor deveria pressionar os bancos a proporcionarem pelo menos um pouquinho de conforto aos clientes, né? Já que o cliente não pode ter conforto dentro da agência, vamos providenciar um pouquinho de conforto fora da agência, né? E não venha me dizer, é calçada pública. Não, e daí? Nós estamos num momento excepcional, meu amigo.
Em momentos excepcionais, medidas excepcionais. Acho que deveria se endurecer a fiscalização, se colocar algum tipo de estrutura ali, uma tenda, algum tipo de equipamento para proteger melhor. Exato. Na quinta-feira, na sexta-feira nós Tenda tendas, e cadeira. exatamente, com espaçamento de 1 metro. Na quinta-feira nós estivemos lá, fizemos inclusive uma reportagem aqui no Radar de Notícias mostrando a fila. E hoje a situação é ainda mais lamentável, ainda mais triste, porque não são 8 horas da manhã ainda e as pessoas estão lá sofrendo embaixo de chuva. Detalhe, Pedro, idosos. Ali são idosos e indo sacar suas aposentadorias. Não é fácil, não. O Guto, me ajuda a repensar. O PSD, o novo partido do prefeito Guti, né? O que significa PSD mesmo? Ali, Partido Social Democrata, ali... Social-Democrata. Social-Democrata. Ali ficou complicado, hein, Pedro? 9 vereadores na chapa. Vamos lá, aqui, ó. Romildo, Soutur, não sei se é o Eduardo ou a Karina, Ramos da Padaria, Surfista, Lauri, Luiz da Sede, Serjão Inovação, Gilvan e Alexandre Dentista. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. 9 vereadores. É muita gente, hein, Pedro? Esse aqui eu apelidei de Esquadrão Suicida. É boa. Na reeleição do Sebastião Almeida, ex-prefeito da cidade de Guarulhos, também o PT foi com uma chapa forte, né? Elegeu 9 vereadores na época. Quem? O Sebastião Almeida. 9? Não foi, foram... Mas a regra era diferente. A regra mudou, gente. Eu arrisco dizer que candidato a prefeito aí dos 3 aí mais cotados, acho que vão fazer 5 vereadores cada um. Arrisco dizer isso. 5 pelo PSDB, 5 pelo PSD e 5 pelo PT? É. Quase metade da Câmara. Você acha que a Câmara renova quanto, hein, Pedro? São 34 vereadores. A média histórica é 50%, não é? 50. Acho que desses 34, 20 permanecem. 14 devem pode dar lugar aos novos. É. Mas, por exemplo, aqui no PSD, de 9 vereadores, 4 já eram. Você acha que 4 já eram? Já eram. Mas pode subir para ser secretário, né? Pode subir para ser secretários, alguns aí, conforme. Se o prefeito precisa primeiro combinar com o eleitor para o prefeito vencer a eleição. Você era menino, mas o alemão se lembra disso aqui. Tem um discurso histórico aqui em Guarulhos. Dr. João Batista Gonçalves, presidente do PTB, fez um discurso, Walter Longo, e falou: olha, no nosso partido até a 7ª suplência é bom negócio. Aí, ó. Pode ser a realidade. Agora, na sua coluna também você menciona lá de quem será a legenda, né? O número... A milhar. 4, 5, 6, 7, 8. Eu já tenho um palpite aqui. Eu também tenho. Qual é o teu palpite? Sebastião Alemão. Pode ser. Aliás, já concorreu com esses com essa milhar. Não deram um chapéu nele. É verdade. Aliás, o jingle dele é inesquecível que trata disso. Eu não vou cantar aqui para não fazer propaganda antecipada, né? Mas eu lembro quanto garoto... Aliás, vai uma dica de marketing aqui de graça. Eu deveria cobrar de alguns candidatos, mas fique esperto com o número, viu? Escolha bem o número, porque muitas pessoas se preocupam com o nome, mas na hora de votar, o eleitor vota no número. Exatamente. Aliás, vou te dar uma ideia de número, viu? Ó, Pedro, para encerrar, eu aceito. Para encerrar, rapidinho, Luiz Cabral falando que ontem na reunião do Conseg Vila Galvão, presença de autoridades policiais, muitos relatos de brigas entre vizinhos. Isso por conta do confinamento, né? Lógico, o confinamento estressa todo mundo. Violência doméstica, inclusive feminicídio. Ô, louco. Horrível, né? Ponto final na edição de hoje. Tenham todos um bom dia. Obrigado pela audiência e até amanhã, se Deus quiser. Até lá.